do Espírito Santo? Eu estando cheio do Espírito Santo, eu vou ter bastante amor, vou ter bastante alegria, paz, bondade, benignidade. Mas o que é essa palavra benignidade? É fazer o bem, tá? Bondade é uma coisa, ser bondoso. Ser benigno é fazer o bem. Quase parecido, os dois são quase a mesma coisa. Mas eu vou também ter longanimidade, que é o longo ânimo. A palavra diz longanimidade, longo ânimo. Está parecido mais com a perseverança. É eu perseverar nas minhas crises, nas minhas dificuldades, nas minhas lutas. Eu não entrego os pontos fácil, eu não desisto muito fácil. Eu persevero, eu tenho longanimidade. Fidelidade, que também é comparada com a fé. Em outras traduções tem a palavra fé em vez da fidelidade. Mesma coisa. Porque se eu sou fiel ao Senhor, eu creio nele, eu tenho fé nele, eu sei que ele vai resolver as situações mais difíceis da minha vida. Você ser temperante, ter domínio próprio, tudo isso, gente, está englobado no fruto do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo, muito mais do que a emoção que nós sentimos vez por outra, é eu ter um caráter moldado, formado, exatamente como Cristo deseja para a minha vida. Eu estar assim semelhante, sabe? Quem tem o fruto do Espírito Santo é como se tivesse o DNA de Cristo na sua vida. É como se você tivesse ali a mesma imagem, a mesma semelhança dele. Afinal, nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz: amados, agora sois filhos de Deus. Agora quando? Depois que nós nos regeneramos, depois que o Espírito Santo nos regenerou, depois que o Espírito Santo nos transformou, agora sois filhos de Deus. E um filho tem o que do pai? As mesmas características. Se não tiver as mesmas características, tem alguma coisa errada, né? Mas o filho tem que ter as mesmas características do pai. Às vezes tem mais da mãe, às vezes tem mais do pai, mas ele tem um pouquinho dos dois. Então, se um filho, ele é filho e não bastardo, ele tem as características do pai. E nós, como filhos de Deus, João 1:12, agora somos filhos de Deus, filhos de Deus. Nós temos as mesmas características. E a característica dos filhos de Deus qual é? É o fruto do Espírito Santo. São essas características do fruto do Espírito Santo. Então, para irmos bem na vida, guarde bem isso, queridos. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Qualquer área. Agora a questão é, não adianta só falar assim, olha, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher. Se eu não falar como é que nós enchemos do Espírito Santo? Efésios 5:19-21. Falando coisas boas, louvando e sendo gratos, praticando a submissão. Só isso, pastor? Tem mais coisa que nos leva a sermos cheios do Espírito Santo. Eu poderia falar em jejum, poderia falar em leitura e estudo da Bíblia, poderia falar em oração, poderia falar em frequência aos cultos, tudo isso. Mas tudo isso nos leva a sermos cheios do Espírito Santo, sim. Mas se eu não cultivar principalmente essas 3 coisas na minha vida, não adianta nada as demais. Primeiro, eu tenho que falar coisas boas. Eu falei aqui, há 2 semanas atrás, que assim como nós falamos coisas boas e nos enchemos do Espírito, também é verdade que quando nós falamos coisas ruins, nos enchemos de coisa ruim. Vocês lembram? Maria subiu as montanhas, depois de ter sido engravidada pelo Espírito Santo, foi visitar sua prima Isabel, que também estava grávida de João Batista. Quando Maria chega na porta de Isabel e cumprimenta ela, o que acontece com a criança que estava no ventre de Isabel? Ela saltou lá dentro do ventre e foi cheia do Espírito Santo. O João Batista, o Batistinha estava lá dentro da barriga de Isabel, ele recebeu o Espírito Santo só diante da saudação da serva de Deus. Se ele lá dentro da barriga recebeu o Espírito Santo só pelo fato de Maria ter saudado Isabel com alegria, imagina então Isabel como foi cheia do Espírito Santo.
E como nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Quando nós chegamos diante de alguém: oh abençoado, salve agraciado do Senhor, oh maravilhoso dia, oh como Deus é bom, maravilhoso é o Senhor, grande Deus. Diferente do que chegar diante da pessoa: tô mal, eita, baixo, eita, ó dia, ó céu, ó mês, ó ano, ó vida, ó azar. Já viu, conhece gente assim que já chega para baixo, né? Às vezes você está até alegre, você está até animado para aquele dia, aí chega uma pessoa assim diante de você, pronto, parece que ela transmite tudo aquela coisa ruim. De repente você que estava alegre, não sabe para onde foi suas forças. Para algum lugar elas foram sugadas. E são eles, costuma se chamar vampiros da fé. Sugam o sangue das outras pessoas, sugam a energia, sugam a força, só com o seu comportamento, as suas palavras para baixo. Gente, não é fácil estar por cima, não. A vida da gente é cheia de vales e montanhas, mas eu posso fazer um esforço. E aí, como é que está seu dia? Olha, meu dia, minha semana começou difícil, mas com fé em Jesus eu vou vencer, eu vou passar por cima dessa onda, eu vou vencer mais essa aí. Olha, está fácil não, mas eu creio, viu, que isso aí vai passar. O meu Deus é maior do que os meus problemas, meu Deus é maior que os meus dilemas. Pronto, a outra pessoa que recebeu essa saudação tua, ela também já vai ficar cheia, vai falar: poxa, é mesmo, eu também tenho problemas, eu também tenho dificuldades, eu também, olha, tenho um desafio, mas já que você vai vencer, eu vou vencer também, a gente vai vencer juntos. Não é tapar o sol com a peneira, não. A coisa está toda ruim, está toda mal, e a pessoa fala: ô glória, ô maravilha, está tudo bem, não tem nada errado. Tem a impressão que a pessoa só anda por cima das nuvens. Não, é você estar com o pé no chão e encarando a realidade da vida. Olha, é difícil, cara, mas nós vamos vencer. Olha, não está fácil não, mas nós vamos passar por essa, vamos passar por cima de todas as ondas aí, e vamos sair ileso lá na frente, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Cristo Jesus já nos deu a vitória, e tudo que vier para nós vai ser fichinha, não pelas nossas forças, mas pela força do nosso Deus que está conosco. Aí nós conseguimos não só nos encher da força espiritual, como passarmos também para aqueles que estão ao nosso redor a mesma força ao qual Maria passou para Isabel e para o Batistinha. Agora, gente, aí acontece o seguinte: eu falei sobre fluxo e refluxo, lembra? Se tem até o exemplo da água que se bebe em São Paulo. A água que se bebe na capital paulista, quando você for lá visitar alguém em São Paulo, lembre-se disso: a água que você bebe da torneira é a mesma que escorre pelo vaso sanitário e pela tubulação do esgoto. Você duvida? Então vá até a represa Billings, que abastece a maior parte de São Paulo, região de Santo Amaro, São Bernardo do Campo. Você vai ver tubulações e mais tubulações de esgoto sendo despejada dentro da represa, e depois aquela água é tratada. A água na natureza, irmãos, é o ciclo. Não existe água nova que é criada a cada dia, é um ciclo. A água que evapora da terra é a mesma que é derramada através das nuvens pelas chuvas, e vai acontecendo o ciclo, ela sobe e desce, sobe e desce. E às vezes ela corre pela terra e volta. Corre e volta, corre e volta. Mas como nós somos vivos, estamos vivos pela graça de Deus, pode ficar tranquilo que nenhum verme, nenhum micróbio vai detonar a tua vida, vai tirar a tua vida, porque o nosso Deus é maior do que qualquer germe, é maior do que qualquer micróbio, é maior que qualquer organismo, porque o nosso Deus é que criou todas essas coisas, amém? E Ele sabe como defendermos essas coisas. Mas assim como na natureza a água tem um ciclo, corre, jorra, vai e volta, o Espírito Santo também funciona na nossa vida como um ciclo. Exemplo: eu falo coisas boas e me encho do Espírito. Me enchendo do Espírito, falo coisas boas. Falo coisas boas, me encho do Espírito. Me encho do Espírito, falo coisas boas. Perceberam o ciclo? É chamado ciclo vicioso, para o bem. Falo e me encho. Estando cheio,
falo mais. Falo mais, me encho. Estando cheio, falo mais. Estando sempre cheio. Tá certo, gente. Começa a aplicar isso na tua vida essa semana. Em vez de só falar coisas para baixo, só ser negativo, seja positivo. Não estou falando pensamento positivo, mas atitudes positivas na vida. Agora quer ver como outro exemplo também é verdadeiro? Por exemplo, eu estou para baixo, falo coisas ruins. O que é coisas ruins que nós falamos? Vou dar um exemplo. Murmuração, reclamação. Mais exemplos de coisas ruins. Palavrões, maledicência, fofoca. Que mais coisas ruins que nós falamos? Tudo isso, gente, gera malefício para nós, é veneno. Então tudo isso que eu citei, é como se você estivesse falando veneno, destilando veneno, ingerindo veneno. Quanto mais você fala coisas ruins, mais você se enche de coisas ruins. Quanto mais você se enche de coisas ruins, mais coisas ruins você fala, e mais para baixo fica. Temos que quebrar esse ciclo, mudar, trocar a fonte. Tiago nos fala que a nossa boca, ela é fonte, tanto fonte de coisas ruins como fonte de coisas boas. Quem vai determinar o uso que eu faço da minha fonte sou eu, é você, somos nós. Se eu vou usar a minha fonte para o bem ou vou usar para o mal. A Bíblia de Tiago também fala que a nossa língua é remédio e é também veneno destruidor. O que eu vou usar minha língua? Para que eu vou usar minha boca? Ele é remédio e é veneno. Qual dos dois usos eu vou fazer da minha boca? Gente, se eu aplicar isso na minha vida, eu sou cheio do Espírito Santo. Se eu não aplicar, não adianta. Eu posso orar o tempo todo, jejuar o tempo todo, ler a Bíblia o tempo todo, estar em todos os cultos, mas se eu não tomar cuidado com aquilo que eu falo, nada disso adiantará. Pois bem, segundo ponto, também está relacionado com falar, mas ainda vai além do que falar, é louvar. Louvar, o que quer dizer louvar? Falar bem, bem dizer, falar bem, mas falar bem de quem? De Deus, do nosso Pai, de Jesus. Louvando a Ele eu sou cheio do Espírito Santo. Sendo cheio do Espírito Santo eu louvo a Ele. Louvando a Ele eu sou cheio do Espírito Santo. Olha aí o ciclo novamente, e dá certo. E ao mesmo tempo que eu louvo, eu sou grato. Você já agradeceu hoje a Deus por pelo menos 25 mil bênçãos que você recebeu? Todos nós aqui, não tem ninguém aqui que não recebeu hoje pelo menos mais de 25 mil bênçãos. Sabe por quê? Cada vez que você faz assim, inspira oxigênio, expira o gás carbônico, você está recebendo uma bênção de Deus, um presente. Porque quem está lá na sepultura não respira. Quem está morto não respira. E nós ganhamos esse presente de Deus 25 mil vezes no dia. 25 mil vezes nós respiramos. Morto não respira. Meu pai tinha um medo, não de morrer, mas uma coisa estranha. Ele pedia para minha irmã: filha, quando eu estiver no caixão, bota um espelhinho no meu nariz. Por quê? Porque se eu estiver respirando, o espelho vai ficar embaçado. Então é sinal que eu não estou morto. E eu não quero ser enterrado morto. Aliás, eu quero ser enterrado vivo. Já viu gente com esse medo? Tem um nome essa fobia. É medo de ser enterrado vivo. Tem gente que tem uma doença que ele fica como se estivesse morto. E depois se descobre. Já aconteceu que no momento de abrir alguns caixões, já ouviram falar disso, né? A pessoa aparece com o rosto tudo arranhado, virada de bruço em vez de estar para cima no caixão, porque ela acordou daquela doença e não estava